Agora me diz uma coisa, Daniel. A comunidade, ela só existe na dimensão da instituição ou ela pode existir não institucionalizada, mas na dimensão do organismo? É bem complicado separar, né, a instituição da comunidade, né? Queira assim ou queira não, todos nós somos fadados a nos institucionalizar, né? Por mais que a gente queira fugir de alguns padrões, a gente acaba se institucionalizando, a gente acaba entrando numa regra. Aliás, é próprio do homem o dogma, né? O dogma é próprio do homem, né? Sempre nós vamos bater aí em alguns pontos e algumas verdades, e, e aí na questão de organismo que você fala, eu penso que assim, as três coisas andam juntos: a instituição, né? O organismo da comunidade, mas de uma comunidade orgânica eu entendo como uma comunidade que funcione, né? Uma comunidade que tenham pessoas comprometidas com o serviço, né? E isso não é apenas o papel do seu líder ou do clérigo, mas é um papel de toda a comunidade que dá suporte ao seu pastor e o pastor que dá o suporte à comunidade, que aí a gente entende isso como sinergia. Mas eu ainda não consigo, talvez, pensar que o homem é capaz de não se institucionalizar. Fatalmente, a gente vai se institucionalizar, ainda que seja de forma diferente. Não sei se deu para responder. Sim. Eu entendo isso que você está dizendo, Daniel, mas eu acho que não é nem... A discussão não é nem em ser institucionalizado completamente ou ser completamente desinstitucionalizado. Por exemplo, uma coisa que me chama a atenção quando nós lemos os Atos dos Apóstolos, depois algumas cartas, Paulo faz um esforço tremendo para demonstrar para os outros que ele é um apóstolo. Porque a briga era o seguinte: muita gente provavelmente disse que Paulo não poderia dizer as coisas que ele estava dizendo porque ele não tinha autoridade apostólica. E aí Sim. Paulo vai fazer toda uma teologia para justificar que ele sim viu o Senhor, andava nos caminhos do Senhor e teve uma experiência concreta com Jesus. Ele viu o ressurreto. Então ele faz questão de reivindicar a apostolicidade como aquilo que justificaria aquilo que ele fala. Ao contrário de João. O João aqui, ele de maneira nenhuma apresenta-se como apóstolo, ele apresenta-se como João. E aí o que acontece? A gente discutiu nas primeiras semanas quem era a autoria do livro de Apocalipse. E parte da discussão foi que, historicamente, algumas pessoas diziam e ainda dizem que foi o apóstolo João, o mesmo autor do Evangelho, o mesmo autor das cartas. Mas não existe nenhuma evidência dentro do livro de Apocalipse que seja um apóstolo. Ou seja, para mim, essa é uma característica muito interessante de alguém que não precisa da autoridade apostólica, que não precisa da sanção dos sacerdotes, que não precisa do aval da instituição para profetizar. E mais, eu diria assim... Nesse sentido, a gente não está falando nem contra a instituição, mas contra um sistema dentro da instituição que hierarquiza tudo, ou que canaliza tudo na figura de um ou de poucos autorizados a falar. E João está fora desse sistema, não fora da instituição, mas fora desse sistema que monopoliza a palavra. Alexandre, só uma pergunta aqui. Da minha parte também entendo que não necessariamente a revelação e a profecia estejam atreladas à autoridade eclesial, né? Se a gente vê a autoridade como um cargo, uma posição na igreja. Do meu ponto de vista, ela não necessariamente está associada. Agora, a pergunta que eu queria fazer é a seguinte: eu queria saber se a profecia que a gente está tratando agora, ela é vista como um dom, né? O dom da profecia, como a gente vê lá em Coríntios,
Qual que é o ponto de vista de vocês? Agora você apertou. Eu acho que primeiro a gente tem que definir o que a gente está chamando de dom. Quando a gente vai traduzir o dom no inglês, por exemplo, eles traduzem como gift, que é uma outra palavra para presente. Então, o dom bíblico não é algo que é inato, que a pessoa nasce com ela. É algo que lhe é dado. Quando a gente vê, por exemplo, o chamado dos profetas no Antigo Testamento, incluindo não só aqueles cujos livros levam seu nome, mas, por exemplo, incluindo Moisés, incluindo a figura de Abraão, incluindo a figura de Arão e de outros, a gente vai ver que uma característica comum é que todos negam a priori esse chamado. Eu não sei falar, eu não sou bom com as pessoas, eu não tenho estatura, eu não tenho traquejo, enfim. Todos eles, um aspecto fundamental das narrativas de chamado profético, ou da dotação do profeta, tem a negação. Então parece que a Bíblia está demonstrando que não existe uma habilidade que a pessoa nasce com ela, mas é algo que Deus concede à pessoa. Então, nesse sentido, eu diria assim, não teria nenhum problema dizer que essa profecia é um dom, é algo justamente porque é algo dado por Deus, e não algo que a pessoa nasceu e desenvolveu durante sua vida. Não são pessoas especiais. O aspecto mais interessante da profecia, para mim, é que Deus pode usar qualquer pessoa. E isso é interessante. Ele não precisa ser sacerdote, não precisa ser da família de profetas, não precisa ter uma tradição religiosa. Ele simplesmente é uma pessoa que Deus o toma e faz dele a sua voz. Eu ia dizer lá atrás que o interessante é que mesmo que, vamos imaginar que esse João seja o João apóstolo, ele não usa essa sua condição para dar um tom autoritativo ao que vai dizer. E é impressionante como num momento e num contexto onde os títulos são os que estão dando vamos dizer assim, a autoridade aos falantes, e o título de bispo, de apóstolo e título de missionário, e sei mais lá o que estão de pai apóstolo e tudo mais, nós estamos aqui com alguém que simplesmente se chama João e não chama mais nada para que essas coisas sejam acreditadas pelos que vão ler. Ele simplesmente é João, tá, e acabou. Que é a mesma coisa que nós vimos no estudo do livro de Judas. Ele diz irmão de Tiago, mas não detalha o seu pertencimento eclesiástico e coisa e tal no processo.